né, ficou claro aqui nas intervenções de todos a importância, não é, da avaliação como elemento fundamental, não é, para se avançar na formulação e execução de políticas de qualidade. O Pablo falou de algo interessante, que é não há espaços para improviso, e realmente vivemos um momento que realmente não se pode improvisar, não é? A pandemia trouxe-nos esta clareza de que as decisões devem ser precedidas da melhor informação técnica disponível, não é? E essa informação técnica disponível terá de advir, não é, das avaliações. Vamos abrir um espaço para debates, mas eu antes queria colocar duas questões para todos os painelistas. A primeira questão e tem a ver com, digamos, tendo em conta a vossa experiência, não é? Qual é que foi, digamos, os principais aprendizados dessa vossa trajetória, não é? E como essa vossa trajetória pode funcionar em termos de boas práticas para, digamos, que a avaliação seja plenamente integrada na formulação das políticas e execução das políticas aqui nos países da África. Como é que que desafios, não é, devem ser equacionados e vencidos para que esta cultura de monitoramento e avaliação seja efetivamente implementada aqui nos nossos países africanos e todos os países que nos assistam, certo? A segunda questão tem a ver com qual foi a experiência do MNI, não é? Como é que essa experiência foi utilizada no combate, não é, da pandemia do Covid-19, não é? Sabemos que, como o Pablo falou, não é? O Espírito Santo enfim, é um exemplo no Brasil. Nós queríamos ver da vossa experiência como é que utilizaram o MNI para combater a pandemia do Covid-19. Eu começo pelo Ian, não é? Que foi o último, será o primeiro a responder. Ian. Não sei se eu fui claro. Yeah. Yeah, I mean, I think that, there's some of the questions there were not specifically about rapid evaluation. They're more generally about how you set up your evaluation system. And I think it's very important when you set up your monitoring and evaluation or evaluation system that the whole system is based on what's called a utilization focus. How do you make sure that the evaluations are owned by the key decision makers? So when they get the results, they act on them. Because there's experiences when it's done in an autocratic and punitive way, people reject them and they won't use them. So I think the key thing is building a culture where it's part of the system and people see that it's how to build continuous improvement. It's not about punishing people. I mean, there's a lot of detail one can go into in that. And, I mean, in South Africa's case, I didn't talk about, for example, the way the general system was developed, which is very much around utilization. But in summary, I think that's what I would say. Muito obrigado, Ian. Pablo, realmente não há espaço para improviso. Isso mesmo, João. Hoje em dia, né, a gente sabe aí da dificuldade, olhando principalmente a realidade brasileira, né? A gente está falando de um país que desde 2014 vive uma situação de déficit primário nas contas públicas, né? Um país que não consegue tracionar, né, o crescimento, o desenvolvimento econômico também, né? Então, ocorreu uma deteriorização muito forte, né, dos aspectos econômicos. O Brasil também, né, hoje vive aí uma realidade com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. O retorno aí com força da pobreza, extrema pobreza, né? Então, a gente não tem espaço na elaboração, no aprimoramento de políticas públicas para o improviso e para o achismo, né?
O caminho é a gente utilizar as evidências científicas, os métodos, né? Além disso, a gente respaldar em experiências também, né? A gente não precisa de reinventar a roda. O caso da segurança pública, né? O programa Estado Presente, quando foi montado lá em 2011, né? Já tinha ali experiências positivas, boas práticas na área de segurança pública. O próprio CompStat lá de Nova York, né? As experiências de Bogotá e Medellín no combate à criminalidade. A gente também tinha experiência aqui no Brasil do Pacto pela Vida, né? Lá em Pernambuco. Então, a gente aprende com essas experiências e adequa às nossas especificidades com base nos métodos, né? E também nessa gramática teórico-conceitual, que é bem específica do monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Que vem ganhando aí espaço, mas a gente tem que potencializar ainda mais. E o caminho para fortalecer isso em outros países, em outros continentes, né? E até aqui no Brasil também, em outros estados, na ótica dos municípios, né? A gente observa aqui no Espírito Santo mesmo, né, essa cultura do monitoramento e avaliação sendo difundida ao longo dos últimos anos no governo do estado. E a gente vem fazendo um esforço junto com a nossa escola de serviço público para difundir essa cultura no âmbito dos municípios. Ainda não é muito forte a cultura do monitoramento e avaliação nos municípios aqui do estado. E é muito importante a cultura do monitoramento e avaliação se consolidar no âmbito dos municípios, porque as políticas públicas, né, a grande maioria das políticas públicas, desde o Sistema Nacional, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o nosso sistema de assistência social também, a política urbana brasileira também, os planos diretores, eles são pensados e implementados na escala local, uma perspectiva geográfica, né? Então, é um trabalho que a gente pretende ver os resultados aí no âmbito dos municípios a médio e longo prazo, né? E essas experiências aí da capacitação, da formação, da difusão desses conhecimentos atuam como verdadeiros catalisadores nesse processo de consolidação da cultura do monitoramento e avaliação. E aqui no Brasil a gente tem uma referência, né, nacional e internacional, que é o trabalho da equipe aí do nosso amigo professor André Portela, né? Então, relevante reforçar isso, né, e fortalecer essa rede do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Obrigado, Pablo. João Mário. Sobre essas questões, João, você perguntou assim de uma maneira mais geral, eu vou, por exemplo, no tocante à pandemia, como é que esse sistema de monitoramento e avaliação caminhou durante a pandemia? Aqui no estado do Ceará, o que a gente já vinha, de certa forma, fazendo e apenas focalizamos mais foi priorizar políticas públicas na área social, nessa parte de avaliação executiva. Então, a energia em 2020, agora em 2021, está sendo na parte de avaliação executiva de políticas sociais, de combate à pobreza. E eu cito o Cartão Mais Infância, eu já citei na minha apresentação, mas porque essa é uma política hoje prioritária do governo, ampliar para 150 mil famílias atendidas num programa de transferência de renda, complementando o Bolsa Família, que é um programa do governo federal, e dando prioridade a essas famílias em políticas públicas. Então, dado que há uma expansão muito grande desse programa, foi requisitado aqui para o IPES, no seu Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, uma avaliação executiva dessa política. Então, é um exemplo de como, durante a pandemia, a focalização tem sido no Estado muito grande em ações sociais para mitigar a situação dos mais vulneráveis e para que isso ocorra da maneira mais eficiente, melhor, que essas políticas passem por uma avaliação executiva que rapidamente, 3 meses, a gente apresenta algum resultado. Na questão de como difundir essa cultura, é um processo, né, João? A gente vai
avançando, às vezes, um pouco lentamente, um pouco mais rapidamente, depende muito do momento, do gestor que está à frente, mas é nesse diálogo constante com a alta gestão do Estado, com os gestores das secretarias, mostrar, como eu falei na minha apresentação, que a avaliação traz benefício no sentido de melhorar a eficiência da política pública e não punição para o gestor daquela política. Então, é um processo. Nós que estamos, às vezes, conduzindo isso, queremos uma rapidez maior, mas a gente tem que ter a paciência e entender que isso mudar a cultura não é uma coisa fácil. Às vezes, isso demora tempo e é importante que seja feito em cada passo de maneira bem consolidada para que não haja retrocesso. Melhor andar, às vezes, não na velocidade tão rápida, mas sempre constante, do que ter retrocessos. Obrigado, João. Eu tenho esta tarefa ingrata. Gabriela, 1 minuto. Just a minute, very quickly. There are so many things that I would like to say, but what are the main lessons from our trajectories and what are good practices and challenges? That's a very big question. And then the COVID. Well, I would say when I was General Director of Evaluation at Coneval, when we implemented this executive evaluation, I was coming from academia, just from my PhD in Chicago. So I thought evaluation was supposed to be, this very rigorous endeavor. Then we had to make this this exercise of doing these rapid evaluations or more than 100 programs. So what lessons? I think evaluation, you have to see what the evaluation needs are from the country, right? From the context, from the particular context, from the political and administrative context. After more than 10 years of implementing evaluations of this type in Mexico, that are limited, as Ian said, that are not in-depth but rapid in the way they do it in Africa, I would say that the gain is getting in very valid information from very diverse set of interventions that has given us knowledge on what works and what does not work. Some lessons, the mechanisms for appropriation and understanding from key stakeholders are key. Having clarity on the evaluation process, define users, and guaranteeing the quality of the evaluation is very key. And on the COVID, I would say that one very, very important thing is open data systems. Open data systems have to be reinforced and strengthened in our countries at the national and subnational level in order for us to understand what the different interventions, what are the results of the different interventions, being social or economic. So we need to strengthen that to be able to do better evaluation, and I would leave it at that because we don't have any more time. But I hope we can have a debate with more time to talk about the different perspectives on rapid or executive evaluations. Thank you. Muito obrigada, Gabriela Pérez. Eu espero também que venhamos a ter mais oportunidades desta para aprofundarmos este debate. Infelizmente, eu estou sendo sinalizado para chamar o professor André Portela. Eu agradeço imenso a oportunidade. Daqui de Cabo Verde nós enviamos a equipa da Direção Nacional de Planeamento, enviamos um forte abraço a todos e que estas iniciativas voltem a acontecer o mais rapidamente possível. Um grande abraço. Muito obrigado, João Tavares, pela excelente condução da discussão aqui, do trabalho. Gostaria de agradecer os nossos panelistas, Gabriela, Pablo, João Mário, Ian, pelas excelentes exposições. E gostaria também de agradecer a todos aqui presentes que estão acompanhando na nossa discussão e esse webinário até agora. Tivemos as experiências do México, duas do Brasil, do estado do Ceará e do Espírito Santo, como também a experiência do Ian na África do Sul e na Venezuela. Como vocês todos
e todas puderam ver, né? A avaliação executiva, o que tem de comum entre todas elas é que é uma resposta rápida a uma demanda de avaliação bem específica, mas que, enfim, a sua aplicação varia muito em metodologias, disponibilidade de dados, etc., mas tem uma estrutura, né, que pode ser aprendida e aplicada em vários contextos, e ela é muito útil para informar rapidamente os gestores, a opinião pública, enfim, os tomadores de decisão, para aplicar, enfim, esse conhecimento a fim de aprimorar a política. Mas eu gostaria, mais uma vez, então, de reiterar que, com isto, lançamos a convocatória para a avaliação executiva do CLEAR Lab, e está nas nossas páginas todas as informações necessárias, caso vocês tenham interesse, e gostaria de convidar todos e todas a entrar na página, a se inscrever no programa, né, e faremos uma seleção. Idealmente, nós gostaríamos de atender a todos os pedidos e a todas as inscrições, mas não temos suficiente pessoas e recursos para atender todos simultaneamente, então vamos fazer esse critério de escolhas, né, de algumas desses, mas isso é um programa nosso lançado agora pela primeira vez, mas recorrente. Estaremos de tempos em tempos fazendo isso, então a ideia é termos continuamente esse tipo de programa. Então, aqueles e aquelas que gostarem, que desejarem participar, se não, por alguma razão, não conseguimos começar agora, essa primeira vez, terá outras oportunidades também. Sigam em contato conosco, que para nós é sempre uma alegria poder colaborar com todos e todas.